começar a apresentação do Fabiano, Pastana, o Thiago Noronha, que é o nosso diretor da divisão de base, o presidente Fábio Mota está impossibilitado com outros compromissos, e o Thiago que vai apresentar os nossos 2 reforços que chegaram para alavancar a nossa campanha na Série C do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, pessoal. O intuito aqui é apresentar a nova estrutura de futebol profissional do Esporte Clube Vitória, né? A gente contratou o nosso executivo, Rodrigo Pastana, está à frente aqui das funções do nosso clube, Fabiano Soares, nosso treinador, e Ricardo Amadeu, ele sai da coordenação da divisão de base e volta para ser auxiliar número 1 do Esporte Clube Vitória, junto com o Fabiano, vamos comandar o nosso elenco. Tá? É uma mudança estrutural, é uma mudança que a gente entende que é para o bem do clube, e eu espero ter certo. Queria desejar sorte para o Pastana, Fabiano, Ricardo, do retorno ao futebol profissional, e não tenho dúvida que vai dar muito certo. Tá? Obrigado a vocês por terem vindo, vou passar a palavra para eles e para vocês. Primeiro eu vou passar a palavra para o Pastana e em seguida o Fabiano, depois a gente começa as perguntas. Pode puxar. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, agradecer a diretoria, a presença do Thiago, e também agradecer o presidente, né, Fábio Mota. Infelizmente ele tem um compromisso e não pode estar aqui presente. E já de antemão pedir ao torcedor que compareça sábado aqui. É difícil pedir confiança, porque confiança não se pede, se conquista. E pode ter certeza que com muito trabalho nós vamos em busca dessa confiança do torcedor, para que ele traga de novo aos atletas e à equipe uma motivação grande, uma motivação forte, para que a gente seja agressivo, seja positivo no estilo de jogo e também na forma de competir. Nós precisamos competir melhor, precisamos agredir mais o adversário, precisamos mostrar quem é a equipe grande da Série C. E hoje eu tenho certeza que é o Vitória. Por isso eu aceitei esse grande desafio e estou muito feliz por isso. A palavra para o Fabiano fazer a apresentação. Primeiro, boa tarde. Agradecer a direção do Vitória, ao Pastana também que confia em mim. Eu tinha muita vontade de voltar para o time grande do Brasil. Como vocês sabem, eu fui do Atlético. Agora conquistei a chegada aqui no Vitória. É uma honra. É um time grande, uma categoria. Eu me preparei para isso. Não vou pedir nada à nossa torcida, porque eu acho que nós que temos que oferecer vitórias e bom jogo, e que eles saibam que vão ter um roteiro, que vão ter uma maneira de jogar proativa, que vão jogar com a cara do Vitória, que sempre quando eu vim jogar aqui, era complicado, a gente não deixava a gente respirar. Então é isso que vamos propor isso, ao nosso exemplo, e vamos pouco a pouco reverter isso, trazer vitórias, para que os torcedores voltem com alegria e satisfação ao nosso estádio. A palavrinha também do Ricardo Amadeu, que agora será o assistente técnico número 1. Boa tarde a todos. Dizer que é um prazer estar retornando, né, a esse ambiente de futebol competitivo, né? Vivemos esse momento já há pouco tempo atrás, e estar aqui podendo contribuir nessa nova, velha função é sempre um prazer, né? Estou disposto a ajudar, estou encarando o desafio mais uma vez com uma grande oportunidade no clube. O professor Fabiano tem toda a nossa confiança, e a gente vai estar aqui para dar o suporte a ele, dar as boas-vindas também ao Rodrigo, dizer ao torcedor que a gente vai trabalhar bastante aí para mudar o cenário. Então vamos começar passando a bola para o professor Fabiano, que vai responder as perguntas dos nossos repórteres. Glauber Guerra, abrindo o jogo. Ô Fabiano, seja bem-vindo ao Esporte Clube Vitória. Queria saber como é que foi. Foi uma negociação meio rápida? Como é que foi esse primeiro contato? Já foi por meio do Rodrigo Pastana ou foi por meio da diretoria? Conte um pouco aqui. Boa tarde.
A oferta, a chegada de um grande clube como Vitória, não temos nada que perguntar, né? É aceitar, pegar as balas e vir. Enquanto eles tiveram interesse por mim, recebi a chamada, coloquei todas as facilidades da minha parte para vir, como eu disse antes. Eu estou preparado, queria voltar para o Brasil, voltar para um time grande e voltar para esse grande clube. Eu acho que é impossível falar que não, né? Então, eu estou muito feliz, não vou prometer nada, mas vou trabalhar 24 horas ao dia para essa dinâmica mudar e trazer as vitórias e trazer os torcedores de volta ao nosso estádio. Fabiano, boa tarde. Guma Guedes, do Panorama Rubro-Negro. Seja bem-vindo. Boa tarde. Muito boa sorte, você vai precisar. Obrigado. Aqui no Vitória, seguramente o Vitória vive a sua pior crise na história do clube, e eu queria saber o que é que você conhece do Vitória, de estrutura, de momento político, do clube em si, que possa lhe ajudar nesse momento inicial que você está chegando para iniciar um trabalho. Olha, eu conheço, quando vinha jogar aqui, por alguns ex-atletas meus. Hoje de manhã tivemos aí um tour pelo clube e achei fantástico. Temos todas as condições de trabalho. E eu acho que fui contratado para sacar rendimento desse plantel. O lado político é com nossos dirigentes. Então eu estou muito feliz, como te disse, time grande, boa estrutura, bons jogadores, grande torcida. Não posso pedir mais, não. Conheço, os que estão jogando, muitos conheço, porque a gente baixa hoje em dia jogos, né, pelas plataformas. Domingo vi o jogo, contra o Fortaleza vi o jogo, contra o Bahia lá atrás também vi jogo, porque a nossa função enquanto a gente não está trabalhando é ver jogos e estudando para quando aparecer essa oportunidade estar apto. Então conheço bastante jogadores e eu creio que o fenômeno Ricardo nos está ajudando também bastante. Então eu acho que sem nenhum problema vamos ter um time forte sábado e com propostas diferentes que vai ajudar a gente trocar essa dinâmica de maus resultados, né? Boa tarde, Fabiano. Seja bem-vindo ao Vitória. Como o Guma disse, você vai precisar aqui de muita energia positiva para trabalhar. Mas é o seguinte, você praticamente teve a sua vida como treinador fora do Brasil. E aí eu faço-te duas perguntas. Primeiro, o que é que você tem de análise do futebol brasileiro? Né? Ninguém lhe conhece, né? Você não é um desconhecido, diga-se de passagem, aqui para todos nós aqui e para o torcedor do Vitória. O que é que você conhece de futebol brasileiro e que linha de pensamento, filosofia, tudo você tem para colocar aqui para o Vitória, que até este exato momento nada deu certo? Olha, é difícil falar o que não deu certo. Eu não estava aqui, qualquer palavra minha pode ser mal interpretada pelos outros companheiros que estiveram aqui treinando no clube. Eu só acho que tem que ter um roteiro de início, um roteiro com as ideias muito claras, ter uma equipe que jogue a cara do Vitória, que seja a equipe sempre proativa, mandando no jogo, obrigando ao contrário a rifar sempre a bola, porque somos a equipe grande, nós que temos que mandar no jogo. E depois, o que eu sei do futebol brasileiro? Sou brasileiro. Hoje em dia passam milhões de jogos na televisão, enquanto a gente não está trabalhando. A gente vê jogo de primeira, segunda, terceira, quarta divisão, vejo jogo em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, aqui no Brasil. Então conheço bastante jogadores. Ano passado eu estive coordenando um projeto da Wolfsburgo lá em Santa Catarina, no Barra Futebol Clube. Então, a gente está sempre ativo e conhece bastante jogador. Igual não conhece a fundo todos, mas muitos jogadores eu conheço bastante e sem problema. Fabiano, boa tarde. Aqui é Anderson Matos, da Itapuã FM, canal do Dinâmico. A pergunta, eu sei que é um pouco sincera, às vezes dói de ouvir, mas na sua chegada, a sua rejeição foi alta. Nas redes sociais, na postagem do clube, onde eu trabalho da mesma forma.
Eu queria entender de você de que tipo de forma que você vai fazer o seu trabalho para que essa rejeição torne-se aceitação ao final. Olha, em 2017, o Atlético Paranaense, eu cheguei, eu era o terceiro treinador, a equipe estava lá embaixo, eu tinha um roteiro, confiei na minha proposta de jogo, no meu modelo de jogo, e demonstrei que ao final a coisa foi bem. Aqui igual, eu tenho um modelo de jogo, acho que bastante claro, que vou demonstrar aos jogadores que confiem e tenho certeza que pouco a pouco, como eu te disse, não vou pedir nada a ninguém, que me dê o benefício da dúvida, eu vou demonstrar com o meu trabalho que a coisa vai funcionar e eles vão mudar as críticas para elogios, né? Boa tarde, Fabiano. Aqui Marcelo Góes, do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole. O nosso colega Anderson falou sobre uma questão da rejeição, que é alta. A desconfiança do torcedor é muito grande, né? No momento, o cenário é terrível. Agora, me chama a atenção o seguinte, como o Fábio falou, sua vida foi toda na Europa, você já falou que é um estudioso do futebol também, é absolutamente normal. No Atlético Paranaense, seu trabalho aqui no Brasil, você teve um tempo muito curto, né, para implementar até suas ideias de jogo, por conta das competições da época. Na Série C, o Vitória vai ter um jogo por semana no máximo. Você acha que essa questão do tempo vai fazer diferença para você se adaptar também ao clube e os jogadores assimilarem a sua ideia de jogo? Homem, sempre é bom ter tempo para treinar, porque o modelo de jogo, a proposta de jogo entra melhor nos jogadores. É uma coisa que eu acho que eu vou ter vantagem e se agradece ter tempo para treinar e dar uma forma nova de jogar aos jogadores bem claras. Então eu estou feliz que vou ter tempo e estou feliz também que estou aqui, porque estou num time grande e vamos jogar como um time grande, né? Olá, Fabiano, aqui é Daniela Leone do Jornal Correio, tudo bom? Eu queria que você falasse sobre a sua passagem pelo Barra, né, em Santa Catarina, o que aconteceu para você não dar continuidade no trabalho, o que aconteceu por lá, como você mesmo disse, você estava com bastante vontade de voltar ao Brasil, né, o que ocorreu por lá? Não, foi uma proposta que eu recebi para planificar uma temporada que eles levavam acho que 6 anos sem subir para a primeira divisão e me pediram para organizar e introduzir o modelo de jogo. Eu fui, contratei os jogadores, implementei o modelo de jogo. Chegou um momento que teve um conflito lá na hora, eu preferi não começar o campeonato e ir embora, mas eu acho que contribuiu bastante, porque foi contratado bons jogadores, o modelo de jogo estava já formado e ao final eles conseguiram subir. Mas foi decisão minha, eu preferi não estar em um lugar que ao início da competição eu tive uma divergência ali com uma pessoa em concreto, então eu preferi não ficar e foi apenas isso, senão eu estaria aí até hoje. Boa tarde, Fabiano. Samara Figueiredo, da Rede Bahia e do ge.globo.ba. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. A primeira é o fato do Vitória, nesses últimos 3 anos, né, não tem um histórico positivo de longevidade de treinadores. Nesses últimos 3 anos foram 12 técnicos. Isso te assusta? Não, a mesma pergunta foi quando eu cheguei em 2017 no Atlético Paranaense. O pessoal falou, Fabiano, são 70 treinadores que o Petralha havia destituído e fecha a casinha, porque senão você vai ser outro. Não, e eu fui com as minhas ideias, como disse, eu tenho um roteiro, fui com as minhas ideias, com o meu modelo de jogo. Em setembro fomos a equipe que mais roubou bola no campo contrário e não tenho medo. A gente está... Pode a bola não entrar, o treinador não serve, mas eu tenho certeza que a bola vai entrar, a coisa vai funcionar e eu vou estar aqui por bastante tempo, ojalá, porque é um time grande e é o que eu queria e estou feliz. A segunda pergunta é como é que você vai trabalhar nessa semana, já que o Vitória ainda não venceu na Série C, né? E o que é que você vai fazer para o Vitória vencer contra o Manaus no próximo jogo? Como é que vai ser o trabalho com os jogadores a partir de hoje? Bueno, pouco a pouco implementar o modelo de jogo, mudar a forma de jogar para os resultados chegarem. Cada um treinador tem suas ideias, eu tenho uma ideia muito clara, que eu, como disse, não vou trocar,
E eu tenho certeza que com essa ideia nós vamos demonstrar a nossa torcida sem pedir nada, que vamos demonstrar que queremos ganhar o jogo, que vamos propor o jogo, que vamos, quando alguma equipe vier jogar aqui, vai ser complicado ganhar algum ponto aqui, porque nós vamos ter as ideias claras e a forma de jogar, eu acho que vai ser bonita para quem vier ver o nosso jogo, porque eu estou seguro que nós vamos começar a ganhar a partir de sábado. O Fabiano, pegando o gancho da pergunta aqui do colega, que falou assim que a maioria dos torcedores não te conhecia aqui do Vitória até você ser anunciado, agora já te conhece. Inclusive, se na semana passada você fizesse um tour aqui para o Salvador, dificilmente você seria abordado. Então eu quero te pedir que você se apresentasse ao torcedor, falando principalmente da sua metodologia de jogo, os títulos, acessos que você já teve aí ao longo da sua carreira, para o torcedor te conhecer um pouco melhor. Bom, eu comecei jogando futebol no Rio de Janeiro, lá no Botafogo, depois fui ao Cruzeiro, joguei em São José, depois de São José fui vice-campeão paulista, fui para a Espanha, fiz a minha vida toda na Espanha, no Celta de Vigo, no Compostela, depois acabou a minha história no futebol, abriram um curso de treinador, fui fazer um curso de treinador lá na Federação Espanhola, comecei a treinar na Espanha, equipes juvenis, equipes de segunda B, que a gente tem que todo um processo, já não pode chegar já na primeira divisão. Depois fui para Portugal, para Espanha, para Portugal, depois para o Brasil, fui para a Ásia e agora estou aqui. É uma história de vários continentes, mas é uma história que pouco a pouco foi me preparando e foi acontecendo as coisas. Olá, Fabiano, Emanuel Pereira, da Band. Você falou que sobre essas análises que você já vem fazendo, né, que você já vem acompanhando o time, eu gostaria de saber se já existe em mente novas estratégias para comandar o time do Vitória. Não, a estratégia é um modelo de jogo que vai ser diferente. Vamos ser uma equipe proativa, não reativa, que eu quero que a gente tenha a iniciativa do jogo e agora é esperar saber com que jogadores que eu posso contar, porque tem alguns jogadores machucados, para formar o 11 mais forte possível, para sábado a gente começar a mudar essa história. Minha pergunta agora é para o Pastana. Não, depois? Só um minutinho, que o Anderson vai fazer a última pergunta para o Fabiano, e depois o Fabiano e o Ricardo vão começar a trabalhar e o Pastana fica à disposição de vocês. Fabiano, você disse que o seu modelo de jogo já é bem definido, você já tem um roteiro. Você acredita que com o elenco que o Vitória dispõe hoje, você vai poder encaixar isso para dar certo? Ou você imagina que, analisando o que você vai ver nos treinamentos, você pode mudar o seu roteiro? Não, eu acho que o modelo de jogo não pode ser fechado. Se você, por exemplo, joga 4-3-3, mas se você tem dois atacantes bons, por que tu não vai jogar com os dois atacantes? Então, o modelo de jogo tem que ser versátil, sabe? Vivo. O que eu entendo do plantel é um plantel que eu acho que se a gente mudar a maneira de jogar, a equipe vai funcionar. Então, eu tenho bastante claro, o Ricardo tem me ajudado, o Pastana também. Eu acho que a gente, entre os três, vai definir uma equipe forte, mas eu acho que a ideia é boa, porque eu acho que temos essas peças, somos 39 atletas aqui, de repente vão ficar menos, para melhor o trabalho ser correspondido, mas eu acho que as peças, o Brasil tem muitos jogadores bons e o Vitória sempre teve um celeiro de jogadores bons, então eu acho que não vai ter nenhum problema é só mudar a maneira de jogar, dar um chip novo na cabeça desses jogadores que a coisa vai funcionar. Fabiano, eu estive conversando com uma pessoa que conhece muito futebol europeu, principalmente futebol português, e eu obtive a informação que você gosta muito de trabalhar com as divisões de base. Você vai ter o Ricardo aí, que já tem uma bagagem aqui no Vitória com as divisões de base. Eu queria saber como é que você trabalha com a base, qual é a sua expectativa. Você acabou de falar que o Vitória sempre foi um grande celeiro no futebol brasileiro. Como é que você vai trabalhar com a base? Olha, a base sempre é a chave de tudo, né? Eu comecei lá no Botafogo
pequeno, todo mundo me elogiava, mas o Botafogo não tinha coragem de colocar. O Guardiola sempre falou, a diferença do Barcelona para o Real Madrid é que o Barcelona tem coragem de botar os meninos e o Real Madrid comprar. Aqui não é, eu acho que nós sempre tivemos, né? Agora eu também como Vitória, sempre tivemos uma boa base. É impossível não ter bons jogadores, e se for bons jogadores, aqui não vale nomes, vale homens, né? Então, se os garotos têm mais vontade que os que estão aqui, vão jogar, e se for melhor, tem que demonstrar no campo, vão jogar, porque é assim que tem que ser. Quem joga são os melhores, né? Vamos lá, Daniela, agora sim. Tranquilo. Pastana, antes da contratação, em meio às negociações com o técnico, antes de você ter sido contratado, o Fábio Mota deu entrevista dizendo que o perfil do técnico que eles queriam, né, que queria um técnico com experiência de acesso, né, foi uma das coisas que ele falou. Eu queria te perguntar o que te levou, né, a contratar o Fabiano Soares, que perfil de técnico você buscou para fazer a contratação dele? E se vocês também já trabalharam juntos em alguma outra equipe? Eu acredito que não, tá pelo... Muito boa pergunta sua. Eu acho que ela casa, sim, de alguma forma com o que a diretoria queria. A diretoria queria alguém experiente em acesso. Eu tenho bastante experiência em acesso. E todos eles conquistados com treinadores, na maioria das vezes, desacreditados. Foi assim com o Vinícius Eutrópio, que tinha trabalhado pouco no futebol no Figueirense. Foi assim com o próprio Matheus Costa no Paraná Clube. Foi assim com o Humberto Loser no Curitiba. Foi assim também com o Marcelo Chamusca no Guarani. Enfim, eu espero que esse histórico venha a nos ajudar. O meu método de trabalhar, né, sempre foi escolher um treinador que tivesse metodologia. E é o caso do Fabiano. Conheço ele há muito tempo, ele trabalhou muitos anos em Portugal. Eu, em 2009, estive em Portugal, fiz estágios na parte técnica. Todo mundo sabe que eu sou um executivo de futebol voltado muito mais para a área técnica do que administrativa. E por isso eu tenho, talvez, esse diferencial quanto à escolha de profissionais com quem eu trabalho. Foi acreditando nisso que a gente optou pelo Fabiano Soares, a diretoria acreditou, e eu tenho certeza que nós vamos conquistar a confiança do torcedor, para que a gente tenha assim, um modelo agressivo, um modelo propositivo, um padrão de jogo. Eu acho que é isso que vem faltando, não julgando quem passou por aqui ou não, mas sim falando do trabalho do Fabiano. O Ricardo vem a contribuir demais com isso. Eu conheço o Ricardo há muito tempo. Ano passado ele já fez bons jogos aqui. Já conheço ele por conta da amizade que eu tinha com o pai, por conta da amizade que eu tenho com o Barroca, que foi treinador aqui também, que também o conhece e o referendou muito bem. Então não vi a necessidade de ele trazer mais um auxiliar e pedir à diretoria que ele fosse integrado à comissão técnica principal. Ô Rodrigo, aqui falando de você, propriamente, você já era um desejo antigo aqui do Vitória, porque desde o ano passado seu nome já circulava. Você estava no Cruzeiro, no CSA, traz o Pastana e sempre alguma coisa emperrava, não dava certo. E agora, como é que foi essa negociação? A mesma pergunta basicamente que eu fiz para o treinador, foi rápida? Como é que foi esse contato com a diretoria do Vitória aí para você finalmente aceitar? Porque a missão, todo mundo sabe que não é fácil, é para lá de difícil. Eu nunca tive missão fácil, né? Quem conhece a minha carreira sabe que as minhas missões não foram fáceis. Ano passado realmente eu estive para vir ao Vitória, no início de 2021, né? A gente teve aquele período de 2020 para 2021 e eu acabara de me comprometer com o CSA, não pude vir. Há um mês atrás também quase aconteceu, por problemas pessoais eu não poderia aceitar naquele momento. Resolvi meus problemas e agora acho que o homem lá de cima fez com que a diretoria novamente me ligasse e eu prontamente aceitei. Deixa eu só complementar aqui, desculpa. Falando também, você já tem até um problema para resolver, porque você tem a situação de Jadson. Jadson possivelmente pode sair e você tem um problema pessoal com ele. Você já resolveu esse problema com ele? Você não leva esses problemas para dentro de campo? Você vai trabalhar com Jadson ou não vai? Porque ele até te acionou judicialmente, uma história lá atrás, eu não sei, porque tem gente que a vida não tem retrovisor. Isso, você tem retrovisor? Isso. Não, eu tenho retrovisor sim, porque assim, quem apanha
Não esquece, não é isso? Então, assim, eu não tive nenhum problema com o Jadson. O meu problema foi com o agente dele. Foi um problema casual. O Jadson, na verdade, a única situação que nós tivemos foi que, na época, eu num clube de Série A, com o aval do treinador, dos analistas, dos auxiliares, de um corpo técnico, resolvemos pela não contratação do Jadson. Simplesmente assim, nada mais do que isso. Hoje a situação é diferente, o Jadson já está se desligando do clube, já fez a rescisão dele, por conta dele próprio, mesmo antes da minha chegada, então não vamos trabalhar junto por uma ocasião momentânea e um desejo dele de saída do clube, não meu. Boa tarde, né? Fábio Almeida da Rádio Band News. Fábio Almeida. E seja bem-vindo. E aí eu vou mais uma vez pegar o lado, infelizmente, trabalhar com esse lado da rejeição. E como o colega mesmo falou, problemas com o Jadson, problemas com o Argel. E todo mundo sabe que você teve bons trabalhos nas equipes que passaram, mas infelizmente vai para esse lado pessoal. E o torcedor faz, poxa, Vitória já está cheio de problema e vem mais um cheio de problema para vir trabalhar. E aí eu te pergunto, o que é que vai ser de diferente? O que é que você vai trazer de diferente para que esses problemas extracampo pessoais não seja mais uma bomba para o clube? Fábio, você sabe o que é engraçado nisso tudo? Engraçado são os rótulos que não são nos dados no futebol. Todo mundo, nessa hora, principalmente na hora da apresentação, lembra de alguns entreveros, alguns conflitos, né? Mas todo mundo se esquece que eu ocupo um cargo de liderança. E às vezes o cargo de liderança, ele tem esse tipo de ônus. E ele é normal. Ninguém se dá bem o tempo todo. Tenho certeza que você não tem discussões com o seu chefe, tem divergências com o seu chefe, assim como eu tenho, às vezes, eu vou ter com certeza com o meu presidente, com a minha diretoria, o treinador tem comigo, e assim funciona a vida. Existindo respeito e existindo um caminho só, que é o de conquista, que é o de comprometimento, que é o de saber a importância de um clube como esse, não haverá problema nenhum. Até porque a minha história, ela contradiz essa rejeição. Essa rejeição, ela acontece de início, mas depois, na hora que ganha, isso é engraçado. Ninguém fala, ninguém pede desculpa. Ninguém fala assim, porra, me enganei a seu respeito. E eu tenho 10 anos como executivo e 5 conquistas. São poucos executivos que têm isso no Brasil. Então, assim, eu de verdade não ligo para os rótulos, nem um pouco. Eu faço o meu trabalho, sei que o meu cargo é de chefia e esses conflitos existem. Eles vão continuar existindo para um bem maior que a conquista do clube, que é o bem do clube. É isso que me importa, o bem da instituição, não o bem do Rodrigo Pastana. Rodrigo, seja bem-vindo. Diretor de futebol recém-contratado, né, para um Vitória que vem aí passando muitas dificuldades, com um elenco que tem uma certa rejeição em algumas áreas do campo, e você não seria contratado se não viesse contratar, né? Então, já tem alguma coisa em mente? A gente sente aí as dificuldades em algumas posições, mas você já deve ter conhecimento sobre isso, claro. Já tem em mente aí de quantos jogadores, o que é que o Vitória precisa nesse momento da sua chegada? Boa pergunta sua. Na verdade, eu tenho certeza que eu fui e eu espero isso, que eu fui contratado para melhorar processos e para ajustar processos, e não só para contratar. O executivo não é só um contratador, ele é um cara que alinha processos, que ajusta, que melhora o comportamento do grupo, o compromisso do grupo com aquilo que eu já falei, com um bem maior, que nesse caso é certo, é a conquista do Vitória, a Série B. Mas é claro que a gente tem que olhar o mercado. Nós temos uma vantagem, que é não ter janela, né? É o primeiro ano de janela, principalmente Série A e Série B, e nós não temos janela, nós podemos contratar. Então nós vamos usar, sim, o benefício que a gente tem de alguma forma. É claro que a gente tem que respeitar o tempo aí, a gente tem profissionais capacitados aqui para nos dar um diagnóstico, primeiramente. A gente respeita esse diagnóstico, vamos analisar aí pelo menos esses 3 dias de treino, para depois fazer uma nova reunião. Já tivemos uma hoje, mas vamos ter uma nova reunião durante esses 3 dias, novas reuniões durante esses 3 dias, para que a gente possa, assim, alinhar
se há mesmo a necessidade, qual ela é e como que nós vamos resolvê-la. Pastana, boa tarde. Leonardo Santiago aqui do Canto Rubro Negro e do Arena Rubro Negra. Guma perguntou sobre contratações, então agora eu vou fazer a pergunta inversa. Você falou que ainda vai se reunir para ver quais são as carências do elenco, mas o torcedor pede muito dispensa o tempo todo. Você com certeza já deu uma avaliada nesse plantel. Já tem algo em mente com relação à dispensa, atletas que podem não mais fazer parte dos planos? Como é que seria isso? Olha, claro que essa é uma informação interna, tá? Mas eu posso te adiantar que com 40 atletas não dá para trabalhar. A gente perde qualidade de treino. Então, assim, é óbvio que terão ajustes, não dispensas, mas ajustes. Talvez alguns atletas precisem ser emprestados, outros se realoquem, outros talvez nem queiram mais ficar aqui. A gente não sabe como é que eles reagem e como que eles reagiram a 3 derrotas seguidas, principalmente num campeonato como a Série C. E nós estamos avaliando isso tudo, não com calma, tá? A gente sabe da urgência, mas com certeza o elenco será reduzido para a gente ter melhor qualidade de treino. Pastano, boa tarde. Marcelo Góes do site Arena Rubro Negra e Rádio Metrópole. Pastano, é inegável o seu currículo, que você conhece futebol e, claro, já tocamos nas questões polêmicas e águas passadas não movem moinhos. Sim. A questão é a seguinte, você chegou num momento difícil e sabemos que o clube precisa de um choque de gestão. E o diretor de futebol é o elo de ligação entre jogadores e diretoria. Como é que você pretende chegar nesses atletas que aqui estão e que, inclusive, todos eles, eu acredito que já lhe conheçam também? Alguns eu já trabalhei, eu acho que é o momento de dar um pouquinho mais de confiança, explicar que é um novo trabalho, explicar que é um novo recomeço, mas um novo recomeço, como o Fabiano disse aqui, com roteiro, com uma diretriz. Isso é importantíssimo. Senão a gente culpa muito o atleta, não fez aquilo, não fez isso, tal. Mas será que ele foi treinado para aquilo? Será que ele foi conduzido a fazer aquilo? Ou o futebol brasileiro vai continuar intuitivo? Até quando? Será que nós não estamos enxergando que nós estamos toda hora perdendo de 7-1? Então eu acho que está aí a reflexão para a gente fazer. Eu faço todo dia, tenho uma autocrítica também sobre isso, e por isso da escolha do Fabiano. Por isso de trazer o Ricardo para perto do Fabiano. Eu tenho certeza que são 2 caras extremamente capacitados, com mais os analistas de desempenho e o analista de mercado, eu tenho certeza que a gente pode dar a volta por cima. Rodrigo, sinto falta aqui nesse Vitória de alguém enérgico para com os jogadores. Mas aí é a minha opinião. Eu queria entender qual a sua filosofia de trabalho enquanto diretor, se você é aquele cara que chega junto quando tem que chegar, que aumenta o tom quando tem que aumentar. Aqui no Vitória, salários até adiantados, estrutura maravilhosa, você pode ver. O que é que falta para esses jogadores, para o time do Vitória conseguir resultados na sua visão? Olha, te responder com exatidão o que falta seria leviano da minha parte. Eu realmente não sei, estou chegando hoje, mas eu vejo um grupo qualificado, sim. Eu vi um grupo diferente já na última partida, com um volume maior de jogo. Claro que ele teve 3 dias para treinar, então é complicado, num campo um pouco difícil de jogar também, que é o campo do Ipiranga. Todo mundo que vai jogar lá passa apertado, grama alta, campo irregular, enfim, é claro que nós erramos, eu não estou desmerecendo a vitória do adversário, mas é difícil a gente falar com exatidão quais são os problemas e como que a gente vai reagir. A questão do Pastana ser enérgico, não é? Cara, ninguém tem uma só faceta. A gente tem que saber gerir determinadas situações. E eu acho que eu consigo gerir bem todas elas. Claro que eu vou errar também, eu vou cometer meus erros também, mas eu procuro ser assertivo, principalmente quando a gente precisa falar com um atleta. O jogador de futebol hoje tem uma imagem muito denegrida no Brasil.
Que o jogador não pensa, que o jogador é irresponsável, que ele é baladeiro, que ele é bebum, E não é verdade. Muitos deles passaram a adolescência toda debaixo de um cimento, tiveram muita dificuldade para chegar até o profissional, sofreram bastante, têm vidas familiares complicadas. Então a gente tem que saber também a hora de chegar junto, a hora de dar um afago, a hora de conversar, a hora de realmente informalmente trocar ideia, falar sobre outra coisa que não seja futebol. Eu acho que o executivo de futebol, ele tem esse momento que ele tem que saber qual a melhor forma de gerir. E ela não é fácil. Ela não é fácil. Eu agradeço a sua pergunta, porque realmente ela não é fácil, que assim eu posso falar um pouquinho do meu trabalho. Porque, infelizmente, no Brasil, na maioria das vezes, o executivo ainda é visto só como um contratador. E não, a gente tem essa parte da gestão, a gestão não só profissional, mas pessoal, que é muito mais difícil do que qualquer outra. Rodrigo, você acabou de falar, né, que o Jadson rescindiu o contrato com o Vitória. O que você pode dar de mais detalhes sobre essa rescisão? Foi em comum acordo, se não foi? Infelizmente eu não sei, já vou até me antecipar com a resposta, porque infelizmente eu não sei, não fiz parte dessa rescisão. Quando eu cheguei aqui já foi nos colocado o elenco e que ele estaria em comum acordo ou em acordo com a diretoria rescindindo o contrato dele. Obrigada. 3 anos, 69 atletas, você já falou diversas vezes aqui sobre esses perfis que você vai querer buscar, que você pode dispensar também aos atletas que podem sair ou não. O que você pode fazer? Dar o recado para o torcedor, né, que foram 69 atletas, são muitos jogadores em 3 anos, muitos técnicos também em 3 anos, né, como eu falei para o Fabiano, foram 12 técnicos. Então, qual a sua visão desses números tão altos no Vitória? Assim, nós temos que conhecer o contexto, tá? Eu vou falar um pouquinho do contexto que eu soube hoje. Nós tínhamos 14 dias para contratar, não tínhamos treinador definido, portanto não tínhamos modelo de jogo definido. Você contratar atletas num espaço tão grande, diversificado de características, é muito complicado para quem chega. O Dado chegou depois. Com certeza, quando ele chegou, ele falou: opa, aqui tem muita característica divergente. Eu vou jogar com lateral passador, vou jogar com lateral marcador, vou jogar com lateral de arrasto. Enfim, eu estou dando uma característica só dentro de uma posição. E aí ele tinha todas as características possíveis no elenco. Não funciona assim. Porque aí você tem que montar 3, 4 times. E eu acho que, vendo como gestor, eu acho que esse foi um erro. Contratar tanta gente com diferentes perfis. Porque aí você tem que encontrar esses 11 durante o campeonato, depois da escolha do treinador, depois da escolha do sistema, do modelo de jogo. Tudo isso é complicado. Ainda a gente tem a parte mental, a parte física. É muito complicado a gente montar um time sem o cabeça da história, que é o treinador, que é o cara que vai gerir dentro de campo, gerir modelo, gerir sistema, gerir mentalmente esses caras. Quem é que não vai jogar, que é complicado, aquele cara que não vai jogar é o cara que você tem que gerir até melhor. Então eu acho que, entendendo o contexto hoje do Vitória, houveram sim erros, mas eles aconteceram por algumas demandas administrativas. A gente tinha um transfer ban, enfim, vocês sabem melhor do que eu a história. Acho que agora a gente tem um pouquinho mais de caminhos, de ferramentas para que a gente, enfim, acerte dentro de um modelo de jogo definido, pessoas que já conhecem os atletas, que são o Wendel, Cássio, o Ricardo Amadeu, os preparadores físicos, o fisiologista. Hoje a gente tem muita ferramenta para a gente estudar qual é o melhor elenco, quem são os 30, 28, 30 aí que a gente pode contar, e aí sim tocar o barco. É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente promete para o torcedor: estudar bem a melhor opção, tomar decisões assertivas e trabalhar muito para que a gente possa reconquistar a confiança deles. Rodrigo, eu queria te fazer, na verdade, que você pudesse falar o seguinte: esquecer um pouquinho o executivo de futebol. Aí o Rodrigo, torcedor, que senta na arquibancada, que paga o ingresso, paga o sócio torcedor,
que xinga treinador, que xinga todo mundo, que encontrasse no shopping o Rodrigo Pastana, executivo de futebol. O que falaria para ele, para hoje ele chegando no Vitória e para tentar arrumar o time? O que o Rodrigo falaria para ele? Falaria, cara, nos ajude, porque você já viu que o clube é gigante, tem uma belíssima estrutura, condições de trabalho, ouvi dizer que está pagando em dia, nos ajude aí, nos ajustes, da melhor forma possível que você encontrar, para que a gente possa fazer o Vitória voltar para a Série B.